Começar a nossa aula. Então, antes da gente começar, como é um tema muito sensível, que todo mundo ama discutir e pouco refletir, vamos orar? Senhor, nós suplicamos a Ti, Pai, que em primeiro lugar a Tua vontade, a Tua glória se manifeste através dessa aula também, Deus. Nós optamos, Deus, em seguir a Tua vontade somente, Deus. Então, faça a Tua vontade, Deus. Quebra o nosso ego, quebra a nossa vontade e que o Senhor, Deus, seja o Rei e o Senhor em todos os momentos da nossa vida, Deus. E, inclusive, Deus, que os nossos pressupostos, Deus, possam cair diante da excelência da Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá, pessoal, para a gente começar sobre política. O que é política? É um jeito de governar um grupo grande, onde cada um pensa de uma maneira diferente, onde cada um escolhe de maneira diferente e quer coisas diferentes. Política está na Bíblia toda. Se você já ouviu provavelmente aquela expressão, religião e política não se discute. Mas quando você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia é inteiramente repleta de discussões sobre crença e sobre política. Por exemplo, vamos lá em primeiro lugar falar sobre 1 Samuel, capítulo 8. Abra sua Bíblia, gente. A gente não vai falar sobre cosmovisão reformada e Bíblia. Olha lá, falando sobre política, ó, nós temos dois aí. Ó. Um veio com a espada. Olha lá. Olha lá. Ó. E um veio já fazendo o protesto. É isso aí. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 8. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, outro lugar completamente diferente, e disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando nós falamos em política, nós precisamos lembrar quem governa todas as coisas. A gente começou lá atrás, logo no começo do ano, falando sobre cosmovisão cristã. E nós estamos ainda falando. Nós falamos sobre as disputas entre o que é criacionismo, evolucionismo, sobre como educar, o que educar. Falamos sobre diversos outros assuntos, sobre filosofia. E agora a gente está chegando num ponto que é a aplicação de tudo isso, baseado naquilo que a palavra de Deus nos diz. E quando a gente olha para esse texto, a gente já vê uma coisa interessante. Os filhos de Samuel já não andavam no caminho de Samuel. E é muito estranho porque quando nós vemos Samuel, nesse momento, Israel não tinha um rei. Israel não tinha um centro governante. Quem governava era o Senhor. E olhando para esse ponto, a gente tem que lembrar que quando Samuel estava no governo, ele não era, como diz o versículo 3, ele não era ganancioso, porque os filhos dele estavam sendo gananciosos. Ele não aceitava suborno e ele não pervertia a justiça. Esses são os três primeiros pontos para a gente pensar em um governo que trazem para a gente uma ideia de um governo justo, santo e que agrada a Deus. E olhando para esse cenário, a gente vai falar como política segundo a Bíblia, a gente precisa lembrar esse ponto. Quando nós olhamos para Israel no Antigo Testamento, e aí a gente precisa lembrar, deixa eu pegar aquela imagem que eu tenho aqui, importante, que é uma imagem
que eu fiz via IA, para a gente ter uma noção de como que era a ideia de Israel. Ué, cadê você? Tá aqui. Só transmitir minha tela para vocês. Vou colocar na tela, se der certo. Cancela. Transmitir. Vamos lá. Não vai aparecer. Bom, depois eu coloco para vocês. Quando a gente vê lá em Israel no deserto, não sei se vocês lembram. Primeiro tinha o tabernáculo, os levitas em volta cuidando dele, e ao redor todas as tribos espalhadas. E como o pastor falou hoje, o que, que nós temos? Uma questão imagética, ou seja, é algo que a gente consegue ver e criar na nossa mente aquilo que realmente simbolizava. Por que, que o tabernáculo está no centro de todo aquele povo no deserto? Porque toda a vida tem que ser centrada no Senhor. Isso era o princípio fundante do povo de Israel. O Senhor sempre tem que estar no centro. É a partir disso que o desenvolvimento da política deveria existir no povo de Deus. Todas as nossas decisões devem ser pautadas com o Senhor no centro. O grande problema disso é que nós somos, como crianças, nós somos teimosos. Então vamos falar agora baseado no livro do autor Wayne Grudem, que é Política segundo a Bíblia. Rafa, pode passar para o segundo slide. Existe um dilema muito importante para a gente, que é o dilema do cristão na esfera pública. A gente não pode se envolver com eles porque a gente vai se corromper. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode deixar lá os corruptos e vai ficar ruim. Então, existe a tentação do silêncio. Por quê? Porque se eu não me envolvo, nada acontece, nada só piora. Porque o povo de Deus não está envolvido, influenciando de uma forma sensata com a vontade de Deus. E também tem a tentação da imposição. Tá, já que eu sou cristão e eu estou envolvido com a política, eu quero que todo mundo tenha o mesmo olhar que o meu. Tenha os mesmos pressupostos e vão seguir exatamente a minha cartilha. E esse é um problema. Deus se importa com um governo civil? Sim? A Bíblia fala alguma coisa disso? Vamos lá, gente. Então vamos lá para as nossas Bíblias. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia. Em primeiro lugar, em João 19, 10 e 11. Quem conseguir abrir já pode ler para a gente. Que é um texto bastante importante. João, capítulo 19, versículo 10 e 11. Tá, maravilha, valeu. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Jesus está falando que o governo presente só existe porque uma autoridade de cima lhe foi dada. Vamos para um outro texto. Agora nós vamos para 1 Timóteo 2, 1 e 2. O Paulo vai ler aqui, Jonatas. Pode ler, Paulo, por favor. Antes de tudo, peço que
que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Vamos lá. Essa é uma carta pastoral. Paulo está ensinando um jovem pastor chamado Timóteo que, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vamos lá, olha que importante. Por todos os que exercem autoridade. E aqui vem a primeira polêmica. Quantos de nós já oramos pelo nosso presidente Lula esse ano? Exatamente, e não pode ser só imprecatória, tá, gente? Não pode ser só oração imprecatória. E aí eu tô falando isso porque é verdade, gente. A gente trata assim com irreverência, mas aqui é a palavra de Deus. Exatamente, a gente tem que falar exatamente. E a palavra é a mesma palavra que Jesus usa, como toda autoridade me foi dada. É a palavra exousia, porque é uma autoridade investida sobre ele. Não é algo intrinsecamente dele. Ele tem todo o direito forense, ou seja, ele tem todas as atribuições jurídicas para governar. Então a gente precisa entender isso. E a gente precisa orar por isso. Para quê? Para que a nossa vida seja tranquila. Para que a gente vá bem. Porque a gente olha para a nossa nação e muitas vezes a gente fala, eu vou orar por X, Y, eu vou orar pelo Bolsonaro, eu vou orar pelo Lula, eu vou orar pelo Renan, eu vou orar pelo Tiririca. Ele era o nosso deputado, gente. Eleito. Ele ainda é, olha lá, eu estou atualizado na política. Mas é verdade. Se a gente não orar para que o Senhor não converta esses corações, faça uma transformação da mente, do coração, que a cosmovisão não se mude, como que a gente vai querer que a nossa nação ande para frente? Se a gente não quer que Deus, que é todo poderoso, que é santo, não esteja envolvido em cada aspecto da vida. A gente simplesmente ora para esse cenário e fica, eu estou à parte. É a tentação de eu estar em silêncio diante de tudo aquilo. Ou então de eu me impor, tá bom, eu vou colocar alguém lá, vou colocar o pastor Robert como presidente do Brasil, e ele vai mudar completamente a nossa Constituição em favor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não faz sentido. Não está indo, Rafa. Aí, pronto. A tese central que a gente tem é que o governo é servo de Deus. Ele só está ali por causa que o Senhor o colocou. E ele serve para que o Senhor esteja lá. E aí Romanos 13, de versículo 1 até o 4. As autoridades existem e foram ordenadas por ele, e ela é serva de Deus para o teu bem. A origem de um governo é divino. Porque o Senhor, ele coloca ordem em todas as coisas. Ele não simplesmente escolhe que falar, não, se vai ter alguém como autoridade, então isso é o Satanás que está cuidando de você. Não. É o Senhor que realmente está ordenando. E a gente precisa olhar lá para o Gênesis. Quando Deus fez todas as coisas, ele chegou para o homem e para a mulher e falou, vocês serão meus corregentes. Vocês vão ajudar a organizar todas as coisas. O grande problema é que nós temos neste caminho um negócio chamado pecado. E o pecado quebra toda a nossa estrutura, tanto de pensamento, tanto de crença e até mesmo os óculos que a gente enxerga. A gente já não enxerga a vida conforme o que o Senhor criou. A gente enxerga conforme nossos próprios pressupostos. E para isso a gente tem 5 diagnósticos. Rafa, não está indo aqui não. Aí, 5 diagnósticos equivocados que a gente precisa na religião. Que a gente precisa impor as nossas crenças. Ou então, que a gente precisa excluir a religião do cenário político.
Ou então que o governo é demoníaco, ou pior, que a gente, como igreja, a gente só tem que pensar em evangelizar. Ou então, pior ainda, que a gente só tem que pensar em política. Como se nenhuma dessas coisas estivesse intrinsecamente ligado. E aí a gente vai dar um breve resumo sobre cada um deles. Próximo passo, Rafa. O governo deve impor a religião. A crença é que o Estado deve obrigar os cidadãos a seguir uma fé específica. Pode voltar, Rafa. Como teocracias, como guerras religiosas. E quem faz isso, nós sabemos. São os muçulmanos. Tem a lei da Sharia. Quem sabe o que é a lei da Sharia? Se você não seguir o que o Corão diz, ou Maomé diz, você é um herege e todo herege deve ser deve ser morto. Acabou. Lá em Mateus 22, versículo 21, Jesus faz aquele: dai a César, o que é César, o que é Deus, o que é de Deus. O governo não tem jurisdição sobre a alma. Só que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque quem já participou das nossas aulas de cosmovisão cristã, só um minuto, vai lembrar que a gente teve uma aula específica para falar sobre o que é o homem, a antropologia. E o homem não é dividido especificamente entre alma e corpo. Nós somos, quem lembra do termo? Uma unidade psicossomática. Tá funcionando? Valeu, Danilo. Ah, valeu. Olha lá, ó. O Danilo tá me trollando. Aí, beleza. Nós não somos separados. Nós somos um povo só. Nós não conseguimos viver sem a nossa alma. O corpo não existe sem a alma e a alma não existe sem o corpo. A gente não tem um Gasparzinho que anda aqui do nosso lado. Tem um filme bem antigo chamado A Bússola de Ouro, em que a alma das pessoas era um animal e ele andava ao lado das pessoas. Parece que a gente tem essa imaginação na nossa mente, que nós conseguimos separar a nossa alma do nosso corpo. Nós somos um só. E quando a gente olha para o Estado e para a fé, a gente tem que lembrar que o Senhor, ele é governador de tudo. Então não dá para a gente separar isso. Próximo slide, Rafa. O governo deve excluir a religião. Isso também é um erro, porque é uma visão secularista. E ele acha que as decisões baseadas no poder que o governo tem são as mais certas. E a gente tem que lembrar que as principais leis que existem hoje sobre humanidade vieram pautadas da nossa Sagrada Escritura. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a Organização das Nações Unidas tem isso, em outras palavras, como o mote dele, da dignidade do homem. Quando a gente olha para isso, a gente fala que o governo deve excluir a religião, eles esquecem de um tal de William Wilberforce. Quem sabe quem foi esse cara? Exatamente. Foi um político britânico que trabalhou para abolir o tráfico de escravos pela marinha mercante inglesa. E a partir disso, toda a abolição da escravatura começou a acontecer no mundo todo. Isso foi um cristão falando. Eles são gente. Eles não são coisas. Eles são imagem e semelhança de Deus. E foi através de um ato político, baseado na fé, que isso aconteceu. Próximo slide, Rafa. A visão também de que o governo é demoníaco. Que é a visão de que todo poder governamental vem de Satanás. Como se a gente não tivesse tido que o Senhor elegeu reis. E a Bíblia fala que teve um rei que é um tipo de Cristo. Que ele era um rei sacerdote. O nome dele era Melquisedeque.
E é importante a gente olhar isso, porque senão a gente vai ficar afastando todo o governo de Deus. E aí tem o próximo etapa, que é o erro 4, que é apenas evangelismo. Pode falar, Rafa. Que é a ideia de que a igreja deve pensar em salvar almas e ignorar as injustiças sociais. E aqui é um ponto importante. Nós não estamos falando somente de assistencialismo. A igreja tem um departamento exclusivo, que é para cuidar dos seus membros, que é a diaconia. A diaconia nada mais é do que a aplicação disso na prática. De alguém olhar para a necessidade da comunidade, do povo de Deus e falar assim, nossa, faz tempo que eu não vejo o irmão tal. Será que está acontecendo alguma coisa? Liga para ele. Tá tudo bem, cara? Você sumiu. E ele vai conversar com aquele irmão e vai falar, não estou vindo, eu estou tentando arrumar um bico para comprar comida para minha casa. Isso é uma necessidade, gente, que aí o povo de Deus tem que trabalhar também. E faz parte. Isso é uma necessidade que extrapola da igreja para o governo. Para olhar não só para o micro, mas para o macro também. Mas também tem o próximo erro, que é achar que... Pode falar, Rafa. Que a gente tem que focar na assistência aos pobres. Sendo que o próprio Senhor Jesus falou uma coisa que é muito característico desse mundo de queda. Os pobres sempre estarão entre vocês. E isso não quer dizer que isso é um problema endêmico, vai sempre existir. Mas isso é para entender a igreja. Eles estão sempre aí. Vocês sempre terão trabalho. Faz parte da cosmovisão de vocês. Mas isso é só problema. Próximo slide, Rafa. Existe uma solução melhor, que é a influência cristã significativa no meio da política. Por quê? Porque não adianta nós, como cristãos, entrarmos no meio da política e criarmos a bancada evangélica, que a gente vai privilegiar somente a igreja. Não faz sentido. Nós vamos privilegiar também a igreja, porque a igreja é o povo da nação, independente de qual partido político. E aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá, gente? Porque quando nós olhamos a bancada evangélica, os cristãos evangélicos verdadeiros, eles têm que ser, como eu posso dizer, tem que ser espertos como a serpente. Por quê? Porque vem uma PEC, vem algum projeto de lei, e a gente tem que ter muita cautela, porque é muito sutil as questões que virão. Por exemplo, há alguns anos atrás, veio uma PEC querendo dizer que toda igreja deveria realizar casamentos de pessoas consideradas homossexuais, todas. E quem se negasse estaria contra a lei e, consequentemente, seria preso. Foi muito debatido isso. E para esse motivo, a gente precisa ter irmãos crentes que vão falar, gente, isso aqui é muito estranho, porque isso fere a liberdade religiosa da igreja comungante, seja qual for a sua questão de fé. O cristão ele tem que ser hábil em pensar e conseguir falar, isso aqui vai contra a palavra de Deus. Tem muitos debates que a gente vê hoje na internet. A internet é o celeiro da burrice e da idiotice, mas também tem coisa boa. Que a gente consegue olhar e falar assim, eles estão tentando ir para um caminho que pode ser perigoso. E por isso a gente tem que pensar em influência cristã. E a influência cristã não parte daquilo que nós pensamos sobre política. Não é sobre lado direito e lado esquerdo, para cima, para baixo. Não, é sobre como Cristo trabalha em todas as esferas da vida.
Quando eu falo de política, eu sempre vou falar de Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda. Ponto. Porque ele, como primeiro-ministro da Holanda, ele não pensou em imputar sobre a Holanda aquilo que ele cria como verdade de fé e prática. Ele não impôs, mas as leis que ele colocou foram justas e santas a partir da Escritura. Existia uma universidade que ela pendia a tudo aquilo que o governo fazia. E existiam as universidades confessionais que pendiam a tudo aquilo que o confessionalismo disse. Então Abraham Kuyper pensou, por que não fazermos uma universidade livre? Livre do poder do governo e livre do poder das igrejas. E aí como pensar nisso? Pensando que, se o Senhor é governador de tudo, Ele é o governante supremo, Ele é o dono de tudo, indifere se eu estou usando a política da igreja ou a política do governo para fazer as coisas. Porque quando o Senhor, Ele é o Senhor de tudo, indifere daquilo que eu penso. Vale mais do que a palavra diz. E aí, vem aonde dói muito na gente. Porque todos nós temos pressupostos. Sejam pressupostos eles para um espectro político ou para outro. E aqui é uma coisa que a gente precisa pensar. Se os pressupostos políticos de hemisfério alfa ou bravo estão impactando demais o nosso coração, a gente precisa pensar. Quem está sendo o Senhor da nossa vida? Eu quero que vocês abram a Bíblia, lá no Salmo 115, por favor. Esse salmo foi usado por alguns autores, como Joel Bick, ou também como o James K.A. Smith. E eu gosto muito desse salmo porque ele fala uma coisa interessante. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. Peraí, tá aqui na versão errada, NVI, é a NA. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ele já começa com uma expressão de louvor e adoração muito forte, esse salmo. Por quê? Porque ele tira de si toda a vontade. Isso é uma poesia, uma expressão de gratidão do fundo do coração. E nós precisamos fazer com que do fundo do nosso coração isso chegue. Porque dirão as nações, onde está o Deus deles? Política. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos das nações são prata, ouro e obras humanas. Poder. É o poder que tem feito com que as pessoas escolham alfa ou bravo, escolham o partido A, o partido B, o partido C, o D, o E, o F. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés e não andam. Nenhum som sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é seu amparo e o seu escudo. Quando nós olhamos para a política, muitas vezes a gente olha com um padrão messiânico do que aqueles que vão ser eleitos vão fazer. Eles são os redentores da nossa vida. Seja um ou seja outro. A gente não pode olhar para nenhum político com os olhos de redenção. Nós já fomos redimidos e comprados pelo Senhor Jesus. Nós temos que olhar sim, com o olho de alguém precisa fazer alguma coisa. E o espectro que eu tenho que olhar é aquele que se identifica mais com a palavra de Deus. E eu sei, meus irmãos, é difícil. É muito difícil olhar e falar assim, nossa, aquele ali tá fácil. Existe um espectro que fala assim, nós precisamos de liberdade. De liberdade para que a gente possa fazer as coisas com as nossas mãos. E existe o espectro que vai falar, não, eu preciso de um centralizador, que ele possa fazer tudo.
Mas eu queria te lembrar que nos dois espectros a gente esqueceu de uma pequena coisa que aconteceu lá em Gênesis 3, o pecado. O homem foi livre e foi deixado para viver a sua vontade. E quando a gente lê lá Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21, a gente vê que o homem, ele na sua liberdade, ele transformou a verdade de Cristo, a verdade de Deus, em mentira. Mesmo Paulo é muito assertivo quando ele fala, mesmo conhecendo a Deus, eles decidiram não crer em Deus, transformando a verdade de Deus em mentira. Então não adianta se eu sou livre para fazer as minhas escolhas e eu vivo em pecado. Infelizmente, as escolhas serão ruins. E não adianta eu ter um governo centralizador para fazer isso, porque o desejo dessa pessoa também será ruim, por causa do pecado que habita. Por isso que quando a gente fala em uma influência cristã significativa, nós precisamos ter isso em mente. E hoje o culto foi preparado para falar sobre política. Não sei se vocês perceberam, mas hoje nós cantamos, recebe a honra e as riquezas. Todo o domínio e o poder são para ti. A pregação falou de uma adoração correta, um conteúdo com conteúdo a Deus e não performática. Não é uma coisa de só discurso de boca para fora, mas é de uma ação verdadeira e genuína. Nós temos na história da igreja muitos e muitos e muitos exemplos vivos. Mas nós temos um livro muito importante, que a gente pouco lê, que é o livro dos Mártires. E no livro dos Mártires a gente vê irmãos sendo humilhados e massacrados. E tinha um senhorzinho chamado Policarpo. Policarpo era um pastor da igreja de Esmirna. E ele já era um senhor. E ele pregava para que o Senhor continuasse sendo conhecido. E quando Policarpo estava preso e sendo levado à fogueira, ele já era um senhor, bem senhor. Os soldados ficavam assim, não é possível jogar esse velhinho na fogueira. Chegaram Policarpo, dá um miguezinho, fala assim, ó, o senhor renega o seu Cristo só de boca para fora e a gente libera o Senhor. Policarpo olha para os soldados e fala, há 86 anos o Senhor tem me sustentado e tem suprido todas as minhas coisas. Como que agora, próximo de vê-lo, eu o negaria? Quando nós olhamos para a vida de Policarpo, nós vemos um Senhor que foi até o fim, fiel àquilo que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós olhamos para o que a Bíblia diz e a gente olha para o mundo e a gente fala, ai, aqui eu vou dar um migué. Aqui eu vou deixar de lado o que eu penso para escolher um caminho. E muitas vezes a gente foi colocado em lugares específicos para que através de nós o Senhor fizesse a vontade dele. Como lá em Romanos 11, 36. Porque é por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se nós, como cristãos, pensarmos que o nosso voto, as nossas campanhas políticas, a nossa maneira de construir relacionamentos com as pessoas, não for mudadas através do que ele está fazendo, através de nós, para a glória dele, simplesmente a gente vai estar vivendo como mais uma pessoa que deixa de lado a palavra do Senhor. Deixa eu ver qual que é o próximo slide. Vamos lá, pessoal. Eu vou parar um pouquinho. Se alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade. Perguntas, polêmicas. Robert foi até embora, né? Se envolver com política é coisa de crente?
Qual que é o perigo se a gente não se envolver com política? Um vácuo moral. Um vácuo de eu entender que não dá para um crente estar lá, porque agora ele vai pensar só nas coisas da igreja. Mas, ao mesmo tempo, são os cristãos que são dotados com a palavra de Deus e com o Espírito Santo para chegar e pensar assim, olha, a gente precisa dar um jeito no México 70. Porque existem pessoas lá que estão vivendo abaixo da linha da miséria. E como uma política pública precisa atender lá. Porque senão a gente faz exatamente isso, a gente isola uma área e fala, eles são os que Deus menos olha. Como também a gente precisa olhar para os Faria Limas da vida, que são os que têm mais dinheiro e que falam, o meu Deus está aqui, ó. Ah não, está aqui não, está no iPhone. Porque é só fazer o Pix e eu compro o que eu quiser. Eu preciso olhar para todas as pessoas. Eu lembro uma vez, lá na igreja que a gente congregava, que o irmão falou assim pra gente. Infelizmente, o irmão presbítero. Nós estamos fazendo uma igreja no Anália Franco. Sabe, Marquinhos, está sendo bênção de vento em popa. Porque imagina só, lá a gente tem muitos milionários. E eles viriam aqui na Penha para congregar com a gente? A minha resposta, e por surpresa, falou, mas ué, ele não é irmão? Qual o sentido de ter um lugar e outro assim? Não faz muito sentido isso. A gente está acostumado a ter um padrão de consumo na nossa mente. De consumir o lado A ou o lado B. Quando a gente tem que olhar, e aí vem a questão do voto. A gente olhar para aquele irmão e a gente falar assim, ó, seria eu fazendo aquilo lá. Quando a gente vai passar agora para uma organização da igreja. E vai vir um modelo de política também. A igreja vai escolher os seus presbíteros. E não é só simplesmente escolher. Ah, eu vou escolher o Giovanni porque ele canta bem. Vou escolher o Paulinho porque o Paulinho é um cara sábio. O Jonatas porque ele faz tudo na igreja. Não, gente. Apesar deles fazerem tudo isso, tá, gente? Mas a gente escolher conforme a palavra de Deus. Conforme o Senhor olha e fala assim, ó, esse irmão, ele é a imagem e semelhança de Deus. E eu confio que ele será usado pelo Senhor para organizar a igreja conforme a palavra de Deus. E esse é só o micro para a gente pensar no macro. De escolher um deputado que fala assim, ó, eu vou escolher esse deputado, não porque ele luta pela causa que é a minha causa, mas porque eu sei que ele consegue pensar de acordo com a palavra de Deus. Ou ter o mínimo de noção de lutar para que, mesmo ele não conhecendo o Senhor, ele faz algo que glorifique a Deus. Que é fazer o mínimo para que as coisas sejam bem feitas. E próximo slide, Rafa. Evidências históricas do impacto do cristão na política. Nós temos os direitos humanos. E aí, a gente vê dentro da história, quem não sabe, os pré-reformadores e reformadores eram conhecidos como humanistas. Por que humanistas? Alguém sabe? Pastores? Porque eles entendiam que toda a humanidade era imagem e semelhança de Deus. Não existiam castas, não existia o clericato e o laicato. Não, todos eram imagem e semelhança de Deus. E existia o sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos os cristãos eram sacerdotes. Existia a abolição da escravatura, como eu já falei, de William Wilberforce. Existia uma coisa que nós temos muitos professores aqui. A educação para todos. Parte da igreja, ensinando todo mundo a ler a Bíblia e questionar. E olha que ato político que a igreja está fazendo. Não é só simplesmente ensiná-los a ler a Bíblia. É ensiná-los a conversar com o Senhor e questionar. Olha, padres, pastores, vocês estão fazendo algo errado aqui, porque não era isso que tinha na Bíblia.
e a dignidade da mulher, com o fim da queima das viúvas na Índia e a amarração dos pés na China. É muito cruel. E a gente vê alguns modelos bíblicos no Antigo Testamento já, quando a política nem era tão forte assim. Próximo, Rafa. Como José em um governo, sendo governante, e José salva Israel, mesmo trabalhando para um governo que não era a favor dele. Nós vemos Daniel também no mesmo cenário. Nós vemos Esdras, Neemias e Esther, sendo Neemias o copeiro. E Esther, sendo que ela, quem já participou dessa aula ano passado vai lembrar, Esther foi abusada pelo rei, porque a gente olha para a história de Esther e acha que é um concurso de beleza. Não, o rei se deitou com todas as mulheres que ele quis. E ele escolheu Esther. E aí, através disso, há uma dignidade para o povo de Israel conseguir se defender. E nós vemos os profetas que estão lá para colocar o dedo na cara dos reis e falar: Davi, tu és o homem. Nós precisamos de modelos bíblicos que moldem o nosso voto para que a gente olhe para os nossos governantes e fale assim, assim diz o Senhor. Nós paramos de fazer isso para fazer o quê? Escolher, não, esse aqui é o mais próximo, é a figurinha carimbada que eu quero dessa vez e acabou. Próximo, Rafa. Responsabilidade de confrontar o poder. E por que confrontar o poder? Nós temos dois exemplos aqui claros. João Batista, que chegou e apontou o dedo falando, Herodes, não dá não, você está fazendo uma coisa aí que não convém. Está querendo pegar a mulher do seu irmão. Isso vai contra o que diz a Escritura. E o Paulo, que discorreu com Félix a respeito da palavra de Deus. Pode passar, Rafa. O governo, ele é servo de Deus. Ele tem uma autoridade delegada. Ele vem de Deus e ele foi o Senhor quem colocou e constituiu. E ele é agente da ira de Deus também. Ele é o portador da espada. Qual é o grande problema? Eu já falei algumas vezes, eu vou falar de novo. Com o pecado, essas coisas se distorceram. A autoridade virou autoritarismo. O poder da espada, agora com a corrupção do coração, a gente faz o que quer, porque a arma está no nosso bolso. Ou nosso coldre, né? Você vê que eu sou bom, né? E tudo isso para promover o bem. Vamos lá, gente, vocês estão muito quietos. Essa aula é muito polêmica e vocês estão quietinhos demais. Pode falar. Pode falar, a gente não tem medo de arrumar briga, não. Porque tem o Danilo ali que é forte. Só não quero arrumar com ele. E a gente tem que todas as leis são baseadas... Rafa, o próximo slide, tá? A gente tem que todas as leis são baseadas no Antigo Testamento. Só que a gente tem uma luz prismática, ou seja, você tem algo que filtra essa luz, que é a nova aliança em Jesus Cristo, onde você tinha no Antigo Testamento uma separação das mulheres e dos homens, e agora você vê o povo reunido para celebrar juntos o princípio da universalidade da justiça, em olhar que homens e mulheres com papéis diferentes têm o mesmo valor diante do Senhor. A gente vê que também metade das leis brasileiras se equipara com as leis, pelo menos mais da metade se equipara com as leis mosaicas, porque são leis de bem-estar, leis de cuidado. E a gente vê que existe a lei seca, que provou que tentar impor moralidade além da Bíblia exige falha. Nossa, peraí, isso aqui está errado. A lei seca provou. Está errado aqui, a correção ortográfica. Exibe falha, exatamente. E aí o próximo...
Exatamente. Que a lei exige, falha, exatamente. Tá sem a vírgula ali, ó. É porque eu sou de exatas. Próximo slide, Rafa. E a gente tem responsabilidade não só de pastores, tá, gente? Aqui é porque o slide é automaticamente gerado. Isso aqui é uma responsabilidade de todos nós. De pregar todo o conselho de Deus. E aí, como pregar todos os conselhos de Deus pensando em política? É pensar, eu devo ajudar os pobres? Sim. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Eu, ele e os outros. Exige que eu saia de mim mesmo e volte para o que a Escritura diz em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo. Diz também que eu tenho responsabilidade como pessoa e indivíduo. Sim. Fala que a gente tem um mandato que se a igreja não fala daquilo que a Bíblia diz, como um todo, nós estamos fragmentando a Escritura. Por quê? Porque há muitos lugares só é pregado assistência social. Há outros lugares só é pregado a lei de Cristo. E aqui, glória a Deus, nós temos bons pregadores que sobem nesse púlpito e eles fazem uma coisa muito importante. Eles pregam a palavra de Deus, mas eles a aplicam à nossa vida. Que é esse o fundamento da nossa vida. E por que eu falo que não é responsabilidade só dos pastores o ser agente político? É porque quando nós aplicamos as verdades de Cristo em todas as áreas da nossa vida, nós estamos agindo como cristãos públicos, políticos. O James Smith, ele criou são 3 livros, que chama-se Liturgias Culturais, que é o Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Rei. São 3 livros fundamentais se você quer entender como é ser um cristão no dia a dia. São livros densos, tá, gente? Não são livros fáceis. Mas o terceiro livro, que é o livro Aguardando o Rei, ele vai falar sobre o cristão na vida pública. Exatamente para mostrar que o cristão precisa ser um agente de transformação da cultura. Não impondo a cultura, mas mostrando como Cristo é o Senhor da cultura. Como Cristo faz com que a cultura chegue ao seu potencial máximo. Agora nós estamos na era da inteligência artificial, que ela cria tudo a partir dos padrões que já existem. E aí a gente fala, nossa, isso é maravilhoso, porque ele cria coisas fantásticas. Só que ele não cria nada. Ele junta um monte de coisas que já foram criadas e ele apresenta para você com uma nova cara. O Senhor criou o potencial máximo, chamado humanidade, sua imagem e semelhança. Nenhuma IA será capaz de produzir o que nós temos como produção. A IA não vai ter afetos e sentimentos que nós temos. A IA não vai olhar para a humanidade ao nosso redor e vai falar assim, eu preciso fazer alguma coisa. A IA não vai olhar para os meninos que estão jogando bola aqui de segunda-feira e vai falar assim, ó, a gente precisa trabalhar de uma forma um pouco mais, intencional. A gente não pode só pensar em, a igreja está aqui reunida e a gente só aprendeu e vou sair com diploma. A gente precisa olhar para o que é exatamente a formação do cristão. Como diz a aula do Danilo hoje, a formação do cristão é ler a Bíblia, fazer oração e viver no seu dia a dia. Práticas devocionais para viver a vida. Se a gente não viver isso, a gente não vai crescer, como diz a Bíblia, como diz a música, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E é exatamente isso, a gente usa isso como brincadeira, porque é uma canção que a gente canta com as crianças. Mas muitas vezes nós precisamos agir assim. Se nós quisermos, como cristãos, pensarmos em política, nós precisamos ter uma vida constante de leitura da palavra,
e de oração. Senão, isso não vai mudar. Próximo slide, Rafa. E eu acho que aqui vem um ponto ápice da nossa aula por enquanto. Ápice não, porque a gente já leu a palavra de Deus, que é o ponto ápice de qualquer coisa. A gente tem que usar o nosso voto como mordomia. E o que quer dizer isso? Que o Senhor já escolheu, através de você, aquele que vai ser eleito. O Senhor está no governo, Ele é o soberano de tudo. Não pense que quando acabar a eleição, o Senhor vai falar, nossa, esse foi eleito. Ele já sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe o fim desde o começo. E qual é a nossa visão e a nossa questão? Nós precisamos, como cristãos, olhar para nossas mãos na hora de escolher e falar assim, Senhor, tá difícil escolher alguém que te represente, porque eu não queria que nenhum dos que estivesse me governando fossem além do Senhor. Mas assim aprove ao Senhor que nossa nação nós tivéssemos um governo federativo, que as pessoas vão escolher vereadores, deputados, senadores, governadores, prefeitos e presidentes. Então, Senhor, que quando eu estiver escolhendo, que toda a minha escolha esteja pautada única e exclusivamente na verdade do Senhor. E aqui, gente, é muito difícil. Porque nós queremos ter uma vida mais tranquila, nós queremos ter uma vida mais em paz, nós queremos segurança pública, nós queremos saúde, queremos boas escolas, queremos que os professores sejam bem tratados, queremos que a calçada não tenha buraco, queremos que os idosos possam andar livremente na rua, sem risco de ser assaltados, não queremos filas em hospitais, não queremos nada disso. Mas, infelizmente, nós vivemos o Gênesis a partir do capítulo 3. Então, nós precisamos, como pessoas que vivem a partir do capítulo 3 de Gênesis, sermos esse ponto fora da curva, de escolhermos exatamente como o Senhor falou. É falar assim, vocês só estão aí, porque vocês foram colocados aí, porque existe uma autoridade acima de vocês. E eu creio nessa autoridade. Essa autoridade que é santa, que é poderosa e que governa sobre todas as coisas. E por favor, meus irmãos, nunca brigue com o seu irmão por causa de partido A ou de partido B. Porque o Senhor, foi Ele quem fez o seu irmão. Talvez, e eu tenho quase certeza, que nenhum de nós tenhamos uma visão completa do espectro da vida. Os nossos pressupostos, eles são limitados. E quando eu escolho o partido A ou o partido B, é a partir dos nossos pressupostos, que muitas vezes estão contaminados com o pecado. E muitas vezes não, a gente tem uma visão não totalmente panorâmica da vida. A gente tem pequenos slides e flashes daquilo que a gente está enxergando. A gente precisa se colocar, como fez Boaz quando foi redimir Ruth, colocar no sapato do outro. Falar assim, ó, irmão, me ajude a enxergar o que você está enxergando. Me ajude a ver aonde você está andando aquilo que eu não vejo. E também faço o mesmo. Meu irmão, põe os meus tênis e os meus óculos e enxergue aquilo que eu não vejo. E por amor a Cristo, meu irmão, juntos, vamos viver para a glória do Senhor, para que o meu ego e o seu ego seja transformado. Para que, quando nós escolhermos os nossos representantes, por mais que eles não representem fielmente a Cristo, eles possam fazer o mínimo em favor do Senhor, em favor da glória dele. Próximo slide, Rafa. Nós rejeitamos o silêncio, rejeitamos a oposição e abraçamos a influência. Por que disso? Porque se nós temos um coração mudado pelo Evangelho,
as nossas mentes transformadas pelo ensino da palavra de Deus, as leis serão mudadas. E as leis se aplicarão não só a nós, mas a todos que estão aqui. E não só os que estão aqui na Betânia, mas aqui na Vila Valência, aqui em São Vicente, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos ter o nosso coração mudado pelo Evangelho. Nossa mente transformada. E são mudanças que vão mudar completamente você. E vão mudar a mim também. Vamos orar? Alguém tem alguma coisa para falar? Pode causar política, gente. Pode causar problema. Eu não vou falar em quem você deve votar. Porque esse é o trabalho de todo cristão. Ler a Bíblia. Orar. Se quiser crescer no conhecimento. Pode falar, Paulinho. O Paulo falou o seguinte, não é tão difícil assim, no meio da conjuntura política. Não é tão difícil escolher, eu acho. Porque na conjuntura que a gente tem duas vertentes aí básicas, são predominantes. Uma é marxista e outra tem uma cristianização em sua origem. Isso me facilita. Quando a gente olha superficialmente, sim, Paulo. Mas quando a gente olha profundamente, a raiz dos dois é problemática. Porque eu não consigo... Eu olho o meu voto como um cheque em branco. Essa é a visão que eu vejo da política hoje, tá? E eu não consigo assinar um cheque em branco e entregar para nenhum dos lados. Porque vocês têm visto muito... há um êxodo muito grande da igreja evangélica migrando para a igreja católica. Exatamente por causa dessa cristianização política que está acontecendo do lado da direita e tanto faz, e muito por causa de Olavo de Carvalho. Só que quando nós vemos os frutos que vêm disso, e aí é o que o Senhor Jesus fala, pelos frutos conhecereis. Nós não vemos um Cristo ativo ali. Nós vemos uma propaganda ideológica política muito forte. E aí eu vejo que eu não consigo assinar em branco. Por isso que eu tenho bastante receio de falar assim, escolham o lado A ou o lado B. Como também, e aí é uma questão bem complexa de se olhar, é pensar que há um caminho fácil a se trilhar. Quando eu digo assim, que isso me facilita, eu estou querendo dizer o seguinte, essa vertente marxista eu já eliminei. Então, dentro da outra vertente, do outro lado, eu vou escolher aqueles que são mais ou menos, Paulo. Honestos, só por quê? menos ruins. Mais ou menos ainda. Porque aqui no Brasil, a política é muito complexa. Não só nesse ponto. Por exemplo, se eu tiver um crente, muito, muito, muito crente, e ele ganhar disparado com 200 milhões de votos, ele vai carregar uma corja com votos no partido dele. Porque essa é a lei que tem no nosso país política. Não é só simplesmente votar em uma pessoa. Porque a nossa lei fala, ele tem votos excedentes para levar outros a serem eleitos juntos com ele. Por isso que eu falo que é muito difícil. Pensa, o sistema político é muito complexo. Pode falar, meu irmão. Quanto Deus quer abençoar toda a humanidade, quanto Deus não se alegra com o caos. Essa é a palavra que Abraham Kuyper coloca para a gente. Eu estive assistindo a Abraham Kuyper no Mackenzie 2010, sou um grande entusiasta dele, quando eu leio ele, parece que eu estou num parque de diversões. E para nós, como cristãos, né, entendemos que nós não somos voltados para nós mesmos, nós não somos voltados para dentro, mas nós somos
incumbidos gerar essa influência maravilhosa. Nós podemos influenciar diariamente todos aqueles que estão do nosso lado. Isso para mim fez uma diferença tão grande, né? Nós não viemos para ser aquela dicotomia entre o sagrado e o profano. Não, eu estou influenciando Jesus o tempo todo. Por exemplo, eu tenho um amigo, um parente que está pensando em abortar. Eu posso levar ali todo o conceito bíblico, pecado do aborto, valor da vida. Isso é influência. Isso é influência. Então, o que eu acho maravilhoso é que nós, cristãos, somos chamados para influenciar a nossa cultura, que é aquilo que está nas nossas famílias ali, dentro das nossas casas. Tem uma cultura que pode ser trabalhada. Nosso bairro, nós, como cristãos, nós temos propriedade de tantos valores maravilhosos de Deus que trazem vida, trazem alegria, né? E Deus quer que isso seja propagado para toda a humanidade. Esse é o nosso papel, né? Deus não se alegra com o caos, em nenhum momento. Onde nós estamos, nós podemos trazer luz, trazer vida, né? Exato, meu irmão. E é engraçado, pegando o gancho, que Kuyper, junto com Doiver, eles cunham o termo esferas de soberania, né? Que eles vão trazer que, assim como a igreja, cada um é diferente, cada um trabalha de uma maneira, pensa de uma maneira e trabalha numa área diferente. O Kuyper também pensava assim, nós temos uma esfera da organização da saúde, da educação e assim por diante, e nós também podemos ser exatamente como o irmão falou. E foi exatamente isso que o Wayne Grudem fez. Não, eu estou falando o tempo todo, estou falando de Wayne Grudem, me perdoa.